Primeiramente queria dizer boa noite, sejam bem-vindos para aqueles que ainda não tinham participado das outras lives, né? Então sejam bem-vindos. Eu me chamo Bruno Assis, sou formado em História, em licenciatura em História. Venho desde o ano passado criando conteúdos digitais e também criando essas lives, não só para também eu aprender, mas também aprender com outras pessoas junto, poder ensinar, transmitir o conhecimento e compartilhar uma formação um pouco mais segura, né? Digamos assim. E é isso, então é muito importante, né? A gente poder ter esse espaço, né? Para poder compartilhar e criar esse vínculo também com pessoas, né? Enfim. Queria agradecer também a minha querida convidada, que daqui a pouco eu irei chamar, né? Teve paciência aí, a gente passou por alguns problemas, né? Alguns imprevistos. Primeiramente fui eu teve uma semana que eu tive um problema de dente, não conseguia me concentrar, estava terrível para estudar, aí eu tive que adiar porque precisava, né? Pesquisar o conteúdo, estudar, né? Porque também é chato você fazer uma live assim do nada. Às vezes, de repente, eu posso até fazer mais vezes outros tipos de live para descontrair, de repente só pegar um assunto qualquer e debater. Mas esse é um assunto muito importante, né? O Dia Internacional das Mulheres. Era para ter sido no dia 8 de março, né? Mas infelizmente não ocorreu. E dos outros imprevistos foi também por conta da minha cara amiga, né? Minha convidada aqui, ela dá aula e todos estamos percebendo, né, o quanto está dificultoso ensinar, né, dar aula através do sistema remoto. Se em sala de aula já é dificílimo, né, você ter que estar em aula, apresentar um conteúdo vasto, tentar transmitir o conhecimento ao aluno, entender o que foi passado, ainda manter aquela calmaria, fazer chamada, tudo. Olha, tem que se virar nos 30. Eu já passei por isso também, né? Atualmente não estou atuante, mas já passei por isso. Sei o quanto é difícil, ainda mais agora que os professores estão em casa, né? Estão trabalhando o dobro, porque além de, né, fazer o trabalho em casa, tem que ter maior atenção, tem que ter uma paciência, lidar com os aplicativos, com os programas, cuidar de casa, de família, de filhos. Não é fácil, não é fácil mesmo. Então, eu sempre prezo muito pelos professores e sempre digo que os professores realmente, e deveria ser os heróis do Brasil, né? Porque não só os professores, né, atualmente, né, nesse período da pandemia, como, né, os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente, né, que nunca são tão valorizados, né? Então foi por causa desses problemas que a gente adiou. Era para realmente ter sido no dia 8 de março, não pôde, infelizmente. Mas agora, né, a gente vai fazer acontecer. Também tive quase desistir também, porque eu estou passando assim por um momento atribulante, né? Parentes, entes queridos muito próximos pegaram Covid. E não é fácil, né? Não é fácil. Hoje mesmo, né, recebi mensagens e áudio, a gente fica assim preocupado. É difícil não ficar, né? É difícil. A gente tenta manter centrado, ficar concentrado, tenta fazer uma coisa ou outra, mas é complicado, né? Então eu queria pedir desculpas pelo atraso e queria deixar uma mensagem, né, um apelo de que, por favor, pessoal, quem estiver assistindo, usem a máscara, por favor. Você não está protegendo só a sua vida, está protegendo a do seu próximo, de um parente, de um amigo. Então, por favor, use a máscara, se higienize,
utilize álcool em gel, água com sabão, detergente. Se cuide, tenta ficar em casa, porque olha, não tá fácil. Muita gente internado e filas e filas. Filas e filas. Eu dou graças a Deus para os meus parentes estarem em casa se cuidando. Ainda muito preocupado, mas ainda assim dou graças a Deus por estar em casa. E não é fácil. Mas enfim, queria também pedir boas vibrações, orações, rezas, é sempre bom, importante manter pensamentos positivos para que essa onda passe o quanto antes, que venha a vacina o mais rápido possível e que a gente possa voltar. É claro que não vai ser como antes, né? Mas algo melhor, né? Para que a gente volte a ter uma rotina mais saudável. Pelo menos algo que a gente possa estar um perto do outro, né? Mas é isso. Bem, vamos lá. É o Dia Internacional da Mulher. Eita, tema polêmico. É o dia que todo mundo vai lá e compra flores. É o dia que todo mundo não, né? Os homens vai lá e compra flores para dar pra esposa. Ou então fala, não, deixa que eu lavo a louça hoje. Deixa que eu lavo a louça hoje e tal. E quando passa outro dia, tá lá brigada, hoje eu tô cansado. Eu não quero não, pega lá uma cerveja ou coisa assim, na verdade. Eu sei, eu também já passei por isso, já até dei muitas flores para minha mãe. Reconheço que é bom, né? É importante a gente dar flores, né? Não só na data, né? Todos os dias, quando for possível. Aliás, um beijo para minha mãe. Logo vai estar assistindo aí a live. Ela sempre falava, né? Eu não quero flores quando eu morrer, não. Quero receber quando tô viva, né? Aí eu às vezes comprava, né? Eu juntava um dinheirinho e comprava. Até mesmo no aniversário, né? Eu comprava lá umas flores. Mas, enfim, voltando ao conteúdo. É um dia de muita luta, de muitas conquistas, né? Esse dia 8 de março. E ele remete a uma data que ele não é um feriado, né? Ele não é um feriado, ele é apenas celebrado, reconhecido pela ONU, mas ele não é considerado feriado. E devido a tanta propaganda e a questão do comércio, virou muita festa, né? Muita comemoração, né? Nesse dia. Enfim. E a luta das mulheres por melhores condições de vida começou a partir do século XIX, né? Não que o século XIX foi especial, né? Desde muito antes, algumas mulheres tentavam conseguir algum direito com muito esforço, mas não é comparado já no período do século XIX, que foi quando pipocou tudo, né? Foi quando estourou toda a onda, foi a explosão, o ápice, né? Que foi exatamente no dia 8 de março, que na verdade é pro nosso calendário, né? Foi essa data específica, foi lá na Rússia, né? Que é outro calendário, né? Eles estão em outro calendário, enfim, é meio complexo de explicar, né? Essa transição. E já havia muitos movimentos, né? Já tinha manifestações, já movimentos de mulheres por direitos de trabalho. E tem um mosquitinho aqui chato. Mulheres lutando por direito ao trabalho, né? Por ter seu espaço, enfim, já há muito tempo. Não só na Europa, como também nos Estados Unidos, né? Como você vê, é muito mais marcante, né? É muito mais marcante no período dos Estados Unidos, porque foi esquecido o que houve na Rússia, até talvez por questões ideológicas, não sei, questões de propaganda e comércio,
né, como houve o incêndio lá na fábrica de camisas em Nova York, em 1911. Morreram mais de 100, 140 pessoas, tinha muitas mulheres e também tinha homens também, mas a grande maioria era mulheres. As condições de trabalho era muito insalubre, terrível, e por conta disso as portas estavam trancadas, né? A fábrica incendiou e muitas pessoas morreram presas, não tiveram como sobreviver, né? Isso foi um movimento marcante, depois teve protestos, enfim, muitas manifestações. Foram vários movimentos que pipocaram, tanto na Europa como nos Estados Unidos, mas o maior mesmo é que foi na Rússia, né? E antes de acontecer lá na Rússia, já existia já uma liga de mulheres lutando por direitos do trabalho, né? Uma delas que eu, inclusive, posto no meu Instagram, lá, o canal, né? A sexta-feira, né? O Sextou Mulheres na História. Ela, Clara Zetkin, ela que ajudou a cofundar praticamente esse movimento todo, né? Ela queria, a ideia era construir um dia, não um dia fixo. Ela se reunir sempre uma data, mas não fixa, para sempre protestar pelo direito da mulher e do trabalho, né? Sempre foi, desde o início foi pelo direito da mulher no trabalho. Depois veio, né, a questão do gênero, né, a questão dos direitos à autonomia, enfim, ao direito ao voto. Mas, em princípio, as mulheres, principalmente as mulheres brancas, né, lutavam pelo direito ao trabalho. Não que as mulheres negras também não fizessem parte, né? Elas faziam já também, né? Já existia, que nem o movimento abolicionista, né? Ele já lutava não só pelo direito da abolição da escravatura, como também o direito da liberdade do corpo, da liberdade do sexo, né? Enfim, aí Clara Zetkin lutou, né? Juntou a liga e conseguiu manifestações até que um dia um grupo gigantesco de mulheres, mais de 90 mil, mais de 90 mil russas, que fez a manifestação em praça pública lá na Rússia, né? Ficou conhecido como a manifestação de pão e paz, né? Foi o marco oficial que foi reconhecido e que deu início também ao que se chamaria do movimento ideológico comunismo, né? Não, teria sido já por conta dessa greve. E nessa greve, é claro, tinha mais mulheres. Tinham também homens, mas a demanda de mulheres era gigantesca, né? Então, 90 mil mulheres é muita gente, né? Esse dia foi no dia 8 de março e muito tempo depois que a ONU passou a reconhecer. Então, até esse período, né, de 8 de março de 1917, até o período que a ONU foi reconhecer, ainda tinha muitas lutas, muitos movimentos, muitas manifestações, né? A ONU só foi reconhecer em 1975, né? E aí que ficou o marco oficial, né? Mas a luta continua, né? A luta continua para a conscientização não só do direito ao trabalho, mas ao direito ao voto, direito à liberdade do corpo, de poder ter suas escolhas, o direito ao aborto, que é uma pauta muito importante e muito polêmica. Enfim, o direito à autossuficiência, à autonomia total, né? Enfim, agora eu vou convidar minha querida amiga e a gente vai dar início aí às perguntas. Olá, boa noite, Maria Clara.
Oi, Bruno. Oi, gente. Tudo bem? Eu não tô ouvindo muito bem. Vocês estão me ouvindo Tá, direitinho aí? eu tô ouvindo. Você tá me Ah, ouvindo bem? agora sim. Agora tá tudo bem. Ah, bom. Maria Clara, boa noite. Seja Boa bem-vinda. noite. Muito É, obrigada pelo convite. eu que Finalmente agradeço. aconteceu, né? É, eu Imprevistos demorei, acontecem. demorei a fazer uma introduçãozinha aí, mas eu precisava, né, explicar a questão do problema, né? É, tá certo. Acho que eu já nem tenho mais o que falar. Brincadeira. Imagina. É, apresenta rapidinho um pouquinho sobre você, o que você faz no seu dia a dia, questão de história, de educação. Então, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou a Maria Clara, eu sou professora, sou historiadora. Me formei em 2017 na Universidade Federal de Viçosa. A minha especialização ela vai para uma pegada mais pedagógica, né, na educação. Eu sou especialista em educação social e cidadania, mas desde o ano passado eu tenho me dedicado a estudar o movimento feminista no Brasil durante o período militar, né? E a gente acaba indo para vários outros pontos, e a gente acaba estudando a origem do movimento feminista, né, rupturas, continuidades, diferenças, né, porque ao longo da conversa eu pretendo falar um pouco sobre como esse movimento ele se fragmentou e essa fragmentação foi importante. Enfim, mas é um tema que eu gosto muito, acho muito necessário, acho sempre atual. Felizmente ou infelizmente ele é muito atual, né? E não importa se a gente está falando dia 27 de março, dia 8 de março, em dezembro, novembro, sempre é dia para a gente falar do Dia das Mulheres, que eu faço sempre uma provocação, né? O Dia das Mulheres, na verdade, ele não existe. O que existe é um dia de reconhecimento da luta pelos direitos das mulheres, né? E a Verdade. nossa própria sociedade capitalista mistificou esse dia porque o Dia das Mulheres ele tem bases totalmente socialistas. Ele foi, ele foi organizado, né, alguns nomes que você já citou, a Clara Zetkin principalmente, ele foi Uhum. organizado dentro do Partido Comunista, Socialista, algumas ramificações, passando pelo anarquismo, enfim. É um movimento de raízes anticapitalistas, né? Então é importante dizer isso. Muito E então, político, né, também. sim, muito político, de raízes históricas fortíssimas, de bases sociais fortíssimas. Então, não é um dia. Eu falo isso desde os meus alunos do sexto ano, crianças, até o pessoal aqui da página do Instagram já veio me perguntar, achando, eu achava que o Dia da Mulher era um dia comercial, como, por exemplo, o Dia das Mães se tornou. E não, Uhum. né? Ele é um dia de bases históricas muito fortes e tudo. E- mas existe toda essa mistificação da nossa sociedade, né? Não é um dia de exaltação à mulher, né? Não é para colocar a Sim. mulher como superior, não é para colocar a mulher como mais importante, como mais digna, muito pelo contrário. É para a gente reconhecer direitos que nunca foram dados, né? Sempre foram conquistados. E é isso, é Isso um é, tema apaixonante para mim, eu acho super atual, necessário em qualquer data. isso é importante que você falou, né? A questão do dia, né, da mulher, que não é exatamente da mulher, né? E Porque sempre tem aquela questão do homem, porque eu tenho o dia do homem, até isso, tem, nossa, né? é Mas super comum ouvir isso, né? Ah, você tem dia da mulher, por que que não tem dia do homem? Mas a mulher e o homem, eles estão em lugares históricos diferentes, né? A mulher nunca protagonizou na história o que o homem protagonizou. Então, é exato. uma falsa, uma falsa sincronia essa, né? Falsa equivalência que eu costumo falar. É, você já respondeu parte da primeira pergunta, né? Que é É, exatamente isso, porque existe o Dia Internacional da Mulher, que inclusive é a pergunta mais acessada também no Google, que é. viraliza esse estereótipo do questão do machismo também, né? Sim. Porque não existe o Dia E do ao Homem. contrário do que muitas pessoas pensam, o feminismo ele não é o contrário do machismo, né? Você trouxe até um conteúdo bem interessante em relação a isso, porque o Uhum, machismo, ao contrário, ele coloca sim o homem como um ser superior, né?
uma pessoa que sim, detém mais força, mais poder, né? E o feminismo não, o feminismo ele sempre buscou e sempre buscará igualdade, equidade, direitos, né? Sempre conquistados com muito sangue e suor. Nunca é, mesmo porque o machismo ele atinge o homem também, né? Ele cria uma caricatura masculina e coloca aquilo como cartilha a ser seguida, e se o homem não segue, não serve. é. E não somente o homem, né, mas também algumas mulheres, que é importante Sim, frisar, que acaba total. sendo, né, cooptada É. por esse estereótipo que é estrutural também, né? É Sim, a estrutural, gente é tem cultural. essa construção de gênero, né? A gente falando do Brasil, por exemplo, que foi uma sociedade marcada muito nos moldes patriarcais, então essa construção do gênero, essa afirmação do masculino, isso afeta muito e afeta o movimento feminista também, né? O desenvolvimento do movimento feminista. Sim, verdade. Maria Clara, você acha que após a ONU reconhecer a data, ainda existir, ainda naquela época que ainda existia pelo mundo impedimento, restrições das mulheres terem acesso ao trabalho e à cidadania ou voto, entre outras liberdades, é, é, desculpe, após a ONU reconhecer a data, né, que existida, qual o impedimento que ainda tem, né, após a ONU reconhecer, quais impedimentos ainda tem das mulheres ter a liberdade de ter direito ao voto, ao trabalho, né, que após o reconhecimento ainda existia, né, ainda muito travamento, né, muitas manifestações. É. É uma luta constante, né? Eu falo, e dentro dos meus estudos e tudo, o reconhecimento da ONU foi muito importante, de fato, assim, não há como negar que foi fundamental, foi um marco na história tardio. Se a gente for parar para pensar que foi no final, no meio dos anos 70, começo dos anos 90, e aí depois, Uhum. gente, deixa eu só abrir um parênteses. Às vezes eu fico olhando para o lado, porque eu tenho uma colinha com uns números e estatísticas e anos, que é muita coisa, não dá para decorar tudo. E Eu para poder também aqui. falar, para poder falar com exatidão, às vezes eu vou consultar para não falar nenhuma besteira. Mas até estava olhando sobre algumas, a Unifem da ONU, por exemplo, né, que ela foi criada em 1985, para falar justamente que foi um reconhecimento tardio, assim, se a gente for parar para pensar, né? Sim, 1970, 80, a gente vai ver a criação de políticas públicas ao longo dos anos 2000, a lei do verdade. feminicídio muito recente, em 2015, se eu não me engano, né? Então, assim, é uma luta muito constante. Não tem como negar, claro, que a gente avançou, né? Não vou falar avançou muito, porque, enfim, a gente avançou nesse sentido, conseguimos alguns direitos, estamos conquistando, né? Dentro de todas as diferenças que existem dentro do movimento feminista, considerando a interseccionalidade, raça, classe, Uhum. etnia, raça, etnia, classe, né? A gente não discute absolutamente nada sem falar de classe. Então, quando a gente está Importante. falando do movimento feminista, esse, esse fator classe também ele é fundamental, né? E Questão da a gente hierarquia, ainda né? sim, sim, e a gente tem muito a se fazer ainda, porque essas políticas são muito novas. E eu estava estudando um artigo recentemente que ele fala sobre o feminismo colonial, subalterno, né? Que vai Uhum. falar justamente que a internacionalização do movimento feminista, que a ONU deu essa visibilidade, foi muito importante. E ele fragmentou esse movimento também, né? Porque as pautas das mulheres não são as mesmas. Se a gente for pegar nos primórdios do movimento feminista, quem protagonizou todas essas ações que a gente falou sobre em 1917 na Rússia, em 1910 nos Estados Unidos, na Noruega, enfim. A gente está Uhum. falando da Europa, a gente já está falando dos países colonizadores, né? Raramente a gente vai falar dos países colonizados,
que possuem um nível de desenvolvimento diferente, um nível de progressão histórica diferente. Enfim, a historicidade se desenvolve de maneira diferente nesses lugares e o movimento feminista também, né? Então, essa internacionalização que a ONU deu ao movimento também fragmentou. Mas isso, o contraponto da autora era justamente isso, que isso foi interessante, né? Essa fragmentação foi interessante, porque dentro de todos esses movimentos feministas, a gente começa a ver outras demandas de outros grupos de mulheres. Por exemplo, quando a gente está falando de raça e etnia, a gente falando do movimento feminista negro, que Sim. não está no meu lugar de fala, né? Eu sou uma mulher branca, mas enfim, tenho alguns dados. A gente sabe que a maioria das mulheres analfabetas são negras, a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica são negras, a maioria das mulheres que fazem aborto clandestino são negras, e isso é Também. até um ponto para a gente pensar, né? Aonde o nosso feminismo está chegando? A gente está discutindo classe, a gente está discutindo raça. Então, essa fragmentação que a ONU trouxe ao movimento foi muito interessante, né? Isso faz, cada ano a gente descobre uma demanda nova, né? São muitas vozes, ainda bem que a gente tem canais hoje para falar, e, e é isso, né? Assim, a ONU foi muito importante, claro, em reconhecer não só o dia, mas o ano da mulher, né? Em 1975 ele foi reconhecido como o ano da mulher, mas é uma luta constante, não dá para parar. Sim, verdade. Então, seguindo as questões, a gente vai abordando também os assuntos também relacionados ao feminismo, né? Que já é mais logo à frente. Com o surgimento de novas manifestações, né? Que abriu porta para novos grupos, novas ideias, na igualdade de gêneros, como é o caso do feminismo, em que muitas mulheres acabam, né? Seguindo e adotando essa ideologia. Você acha que tem mudado muito a questão das expectativas das mulheres ao se engajar no feminismo? Houve muitas mudanças, né, na questão, de um modo geral, das mulheres, né? Eu espero que sim. Eu não posso afirmar assim, porque, como eu disse, o movimento feminista hoje ele é muito amplo, né? Ele Sim. possui vários segmentos, né? Várias ramificações. E eu penso que essas ramificações elas são muito importantes para acolher diferentes mulheres em diferentes situações, né? Eu tenho uma premissa, assim, de que toda mulher é feminista, porque mesmo que ela não saiba, né? Por mais que ela negue, nenhuma mulher hoje quer se ver em posição inferior politicamente, socialmente, economicamente, né? Todo mundo quer ter direito à educação, à saúde, ao voto, enfim, várias coisas. Uhum. Então, eu acho que quanto mais a gente amplia a rede de vozes, de acolhimento, quanto mais a gente discute o que é o feminismo, o que o feminismo pode fazer para as mulheres, né? É, eu vejo que as pessoas ligam muito o feminismo só à liberdade do corpo, e aí a gente acaba entrando em outras vertentes, né? Que é o feminismo liberal, que eu particularmente não compactuo muito. Eu acho que é Uhum. muito complicado você falar de feminismo liberal quando esse liberalismo não chegou a outras mulheres ainda, quando assim Sim. você está numa posição tão privilegiada que só te importa, por exemplo, a liberdade ao corpo e sem colocar outras questões como essas que eu falei, de classe e tudo que vem com isso, por exemplo. A questão, Mas a questão também primordial, que inclusive também vem além da questão primordial, que é a luta contra o sexismo, né, o machismo, sim, que é estrutural, e muitas acabam por conquistar esses espaços, conquistar essas pequenas vitórias, elas é. esquecem do principal, né? De lutar pelo principal. E assim, a gente vê muitas mulheres que falam, ah, mas eu tenho vocação para ser dona de casa, para cuidar dos filhos, e tudo bem, né? O feminismo acolhe, quer acolher a liberdade de escolha, ele quer dar essa liberdade, né? Quer dar a liberdade para a mulher que quer ser dona de casa e cuidar dos filhos, e para a mulher que não quer ser dona de casa, que não quer ter filho. Então, é importante discutir para a gente falar em questões de, por exemplo, do aborto, né, que é a liberdade sobre o próprio corpo, é, Hum,
o acesso das mulheres à educação, que é uma coisa em tempo histórico, né? A gente historiador, a gente falando de tempo histórico, não é recente, mas no tempo histórico é recente, né? Se a gente fala de 50, 60, Sim. 70 anos, o acesso às mulheres à educação é recente, então são sobre todas essas coisas. Comparando aos homens, né? Se for, É, realmente tem que comparar com os homens, que sempre foi mais. Sempre teve sim. privilégio, poder, realmente E muda sem tudo. contar na burocracia ao longo da história, assim, porque a conquista dos direitos foi muito pequenininha, assim, ela foi indo muito devagarzinho, né? Então, assim, a princípio as mulheres conquistaram o direito de estudar, mas aí precisava da autorização do marido, ou seja, essas pequenas coisas, assim, que foram desconstruídas e estão sendo desconstruídas ao longo da história, né? Uhum. Você pontou uma coisa interessante que eu recente vi, eu fiquei assim perplexo um pouco. É a questão de que tem mulheres que não acabam aderindo ao movimento, né? Mas acaba sendo feminista, né? Porque É. acaba lutando por certos direitos, mas não adere exatamente ao movimento por outras contradições, ou porque não quer realmente participar de uma luta política engajada. O E desconhecimento sobre o tema também é muito grande, né? Sobre o que que é o feminismo. sim, tem a questão da imprensa que sempre deturpa e muda né, Uhum, o que deveria ser, o que não é. uhum. E é uma das que eu postei, né, no meu canal lá, que é a Raquel de Queiroz, né, grande escritora. E ela teve numa entrevista do Roda Viva e ela se diz ela se diz contra, ela não gosta do feminismo, sendo que escreveu, né, muita coisa relacionada à mulher, lutou também E está ocupando um espaço que em outros tempos jamais seriam dados à mulher, né? Uma entrevista em televisão, enfim, também. esse reconhecimento profissional, essas coisas. O que passam sobre o movimento para a gente, às vezes chega a ser vulgar, né? Que a mídia mostra, assim. Vulgar no sentido de que não tem nada a ver com o que é, né? Com o que Sim, representa na história. Então, é por isso que eu falo, todas as mulheres, no fundo, elas são feministas, porque eu desconheço uma mulher que, no fundo, fala assim, não, eu não quero ter direito, não. Não, não é para mim essas coisas. Todos querem, todas, no fundo, né? Mesmo que falando em tempos passados, né? É, todas já pensaram, todas já questionaram, é inevitável uma hora o questionamento. verdade. Agora vamos entrar na área que é seu patamar, Ah, muito bom. né? Questão como foi a atuação das mulheres nos anos de chumbo, período da ditadura aqui no Brasil. Olha, a participação das mulheres, a princípio, contando só um pouquinho da minha trajetória, a princípio eu comecei estudando os grupos contra a ditadura, né? Vendo a parte da resistência feminina, de algumas mulheres que participaram das guerrilhas, enfim, dos grupos de resistência mesmo. E aí, nessas ramificações de estudo que a gente acaba fazendo, acaba vendo várias coisas, a gente vê que as mulheres elas foram fundamentais dos dois jeitos, né? Na resistência e no apoio ao golpe, né? Sim, Porque existia todo aquele apelo moral, né? Dentro da Lei de Segurança Nacional, o apelo moral ele era usado bastante pelas forças militares para poder dizer que o socialismo, o marxismo, a ameaça comunista que nunca existiu, e era uma deturpação de valores, que as mulheres iam cortar o cabelo curto, iam começar a usar calça, e era umas coisas assim, era satanista, era lésbico, era não sei o quê. Chega a ser engraçado. Várias vezes lendo os artigos e vendo os depoimentos, a gente ri, porque a gente vem passando por isso também, né? Por hum, esse apelo à volta dos valores tradicionais, né? sim, Então, esse discurso de volta aos valores tradicionais que os militares apoiariam, ele foi um discurso direcionado às mulheres. Então, algumas mulheres, principalmente da classe média, né?
elas apoiaram o golpe militar por causa desse discurso, né? Porque a ameaça socialista, comunista, um governo de esquerda, seria uma ameaça à família e seria uma ameaça à religião. Então, as mulheres elas foram fundamentais tanto para a consolidação do golpe quanto para a resistência e para a luta para trazer de volta a democracia. E, bom, eu posso falar várias coisas, posso falar horas, mas se você quiser direcionar a pergunta, pode direcionar. Até sobre o machismo dentro dos movimentos de esquerda, né? Da, da ditadura militar, existiam dois momentos. Posso continuar falando? Pode ficar à vontade. Tá. Então, como eu disse, né, foram importantes dessas duas formas, tanto para consolidar o golpe, tanto contra o golpe, né? E aí a gente Sim. tem dois movimentos, né? A gente tem duas gerações desses movimentos feministas na resistência à ditadura militar, né? O primeiro momento, que ali no começo dos anos 70, que era uma luta geral, né? Que as mulheres entraram para apoiar a proposta de democratização, né, para o fim do regime, enfim, elas estavam juntas aí, geralmente ao lado do Partido Comunista, do movimento estudantil, foram bem atuantes, bem importantes nesse, nessa luta aí contra a ditadura. E no segundo momento, a gente teve a entrada das pautas específicas, né? Porque é até um ponto que eu defendi em um trabalho que eu fiz com esse tema. A gente não pode falar de democracia se a gente não estiver falando desses tipos de igualdade, né? De Hum, gênero, de raça, de tá. classe. Tanto que a nossa Constituição de 88 ela vai ser pensada para colocar todas essas demandas, né? Proteger todas essas pessoas. Teoricamente, na prática, a gente tem milhões de contestações para fazer, mas a nossa Constituição de 88 ela é fantástica, né? Apesar de como estão usando ela, ela foi feita para acolher direitos das mulheres, enfim. E aí, nesse segundo momento, né, que já é ali no começo dos anos 80, próximo à abertura política, começa a entrar as pautas específicas, né, das mulheres, reivindicando as questões, sempre as questões de trabalho vão permear muito essas discussões do feminismo, né, as mulheres questionando o trabalho, né? Porque o trabalho doméstico ele ainda não é considerado trabalho, ele não conta como trabalho, né? Ele não está Sim. assinado na carteira. Então, contestando essa dupla jornada e tal, e procurando escolas para os filhos, enfim, esses direitos que eu falo para hoje, para muita gente pode parecer banal, né? Mas não é. Sempre foi, se a gente para pensar, fala assim, cara, é uma coisa tão primordial, né? Mas sempre foi tudo duramente conquistado. E aí a gente tem muito caso, a gente vê muito caso do machismo dentro do movimento de esquerda, né? Também. Então, bastante. E aí tem uns relatos interessantíssimos das mulheres que participavam desses movimentos, né, contra a ditadura, Hum, que é sobre o papel de gênero que a gente fala, como ele é construído, né? Dentro desses grupos da esquerda, as mulheres que eram mandadas para as missões, por exemplo, elas eram mandadas para seduzir alguém, para conversar, para, sei lá, colocar um vestidinho e ali, entendeu? Então, não era atribuído à mulher o papel de um guerrilheiro homem, por exemplo, as funções políticas de um homem. A mulher estava sempre naquele papel de frágil, de que não podia desenvolver as missões mais duras. Então, é dona ilusão enriquetada nossa. do lar. Sim. É ilusão nossa pensar. Eu tive uma professora fantástica na pós-graduação que ela falou que o lugar da mulher sempre foi de submissão, não só no capitalismo, mas nos projetos socialistas também, né? Por mais que algumas ideologias considerem mais é, o direito à igualdade, a mulher acabou sempre tendo um papel de submissão ali, né? E isso não foi diferente
na ditadura militar, por exemplo, nos movimentos feministas. Então, esse machismo existia e existia muito, assim, né? E foi a partir dessas percepções, né, que as mulheres começaram a reivindicar os espaços só delas, né? Os direitos próprios, né? Unicamente, assim. E começaram a enxergar também que sem esse tipo de igualdade não é possível ter democracia. E isso foi muito importante. Na abertura política, a gente teve o Lobby do Batom, né, que foi um grupo de mulheres constituído por professoras, por acadêmicas, trabalhadoras, e elas levaram as pautas à Assembleia Constituinte, né, propondo, não sei, acho que 5.000 pautas, né, acho que é isso mesmo, não tenho certeza do número. Lobby do Batom, que chamou? Isso, o Lobby do Batom, era um grupo de Não conheço. mulheres que... Pois é, muito interessante isso, essa participação das mulheres no pós-ditadura também, né? E Uhum. aí elas levaram essas pautas, né, de ampliação dos direitos civis, sociais, econômicos, né? É, é, políticas públicas para diminuição da violência de gênero, que é uma coisa que vai se perpetuar e se perpetua até hoje, né? Eu É acho um hoje. absurdo que a gente ainda tenha que discutir se existe feminicídio, se não existe feminicídio. Ah, porque morre mesmo, o homem morre todo dia, né? Uhum. Se existe uma lei que foi criada especificamente para isso, é porque existe demanda para isso. Mas Uhum. esse lobby do batom, ele é interessantíssimo, ele foi um movimento interessantíssimo, né? Foi uma articulação bem, bem legal das mulheres na Assembleia Constituinte. Uhum. Tem também a questão dos movimentos negros também, que surgiu no finalzinho da década de 70, né? Inclusive a grande escritora Lélia Gonzalez, né? Que é muito conhecida do movimento negro, participou também de engajamento das lutas dos partidos É, políticos, né? Atuando tanto na política quanto no acadêmico. e como eu falei, né? São demandas diferentes, a classe, a raça, é, a, até a própria idade, né? Que a gente vai ter políticas públicas para idosos, por exemplo, bem depois, isso vai ser pensado bem depois. Isso tudo vai, como eu falei no começo, da mesma forma que vai fragmentar o movimento feminista, vai ser muito importante para ele, né? Porque vai levantar várias demandas. E, obviamente, se a gente tem esses números, né, essa desigualdade de números entre o que acontece com as mulheres negras e com as mulheres brancas, é óbvio que as demandas das mulheres negras não vão ser iguais às das mulheres brancas, né? Sim, Então, eu realmente não tenho não tenho um lugar de fala para falar sobre o feminismo negro. Eu uhum, estudo bastante, vejo muito sobre isso, mas a gente conta com os dados, né? A gente sempre tem ali os dados para apoiar a nossa discussão, né? Então, é bem interessante isso. Como tem também, a gente vai ver surgir o feminismo trans, né? As pautas lésbicas, enfim, sim. a gente acaba ramificando muito, isso é muito importante, né? Para a gente não fechar a mulher como uma pessoa, como um ser humano que é daquele jeito, que todos os direitos que servem para um servem para todos. Muitas Porque vertentes tem sobre mulheres isso. que literalmente elas estão lutando para sobreviver, né? Se a gente for Sim, pensar nas mulheres periféricas e tal, na questão da violência, pautas como a liberdade ao corpo, a liberdade sexual, acabam se tornando secundárias quando você está falando de violência doméstica, né? Então, são demandas diferentes e elas têm que ser consideradas. eu sei que eu acho que não cheguei a comentar com você em relação no período da ditadura, nem feito uma pergunta, mas eu cheguei, eu estava vendo alguns vídeos em relação à questão da violência no período da ditadura, da tortura, assim, você chegou a olhar alguma coisa em relação à Desculpa, violência? não entendi. Você fala sobre violência doméstica? Ou... Não, no período da ditadura, Ah, sim, né? a gente teve os anos de chumbo, né? Eu acho horrível quando as pessoas falam a dita branda, né? Elas colocam aí até 68, como se a ditadura tivesse sido branda até 68. E depois, com o arrochamento das
políticas de segurança, a gente já começou enfim, o Brasil naquela época institucionalizou a tortura, usava esses métodos aí, mas sinceramente eu não sei se existe alguma coisa que fale sobre a violência entre números, assim, né? Se as mulheres foram mais torturadas ou violentadas. Não sei te falar, e a gente sabe muito pouco ainda sobre também. homens e mulheres e a tortura de modo geral, porque a Comissão da Verdade ela foi criada muito tarde, a gente sabe muito pouco, né? Existem famílias que lidam até hoje com o fantasma de não saber se o filho morreu, desapareceu, o que aconteceu, quais foram os responsáveis pela tortura, né? Mas a gente tem casos horríveis, como foi, por exemplo, é, o caso do que aconteceu com a Dilma, né? Que exaltaram o torturador dela e, enfim, Sim, a gente pode entrar em inúmeros assuntos que até excedem a questão do feminismo, né? Que fala sobre essa questão mesmo da volta desse apelo à ditadura e da tortura e esse horror todo. Mas eu imagino que seja difícil falar sobre a violência feminina, né? Nesse período, porque a gente sabe muito pouco poucos ainda. dados. A gente sabe muito pouco. A Comissão da Verdade, ela trabalha a passos de formiga e num governo desse que a gente está, não preciso nem falar. Atrasa mais ainda. É, Então, abordar a questão sobre, né, após a criação da lei da Maria da Penha, que foi um marco muito importante para as mulheres, porque ainda vemos ainda tanto feminicídio, né, que nem estava vendo, até mesmo nesse período da pandemia, o aumento, né, de cresceram, violência da mulher. cresceram mais de 20, né, 22% em mais de 12 estados. Isso foi É, no ano passado, né? pois é. É. E aconteceu uma coisa bem ruim comigo, que eu vou até contar um relato pessoal no início da pandemia, no ano passado. Eu estava em Belo Horizonte e aí eu comecei a ouvir uns gritos, assim, no prédio. E aí fiquei muito assustada e quando eu olhei da janela tinha uma viatura de polícia. Obviamente fui perguntar o que estava acontecendo e presenciei um caso de agressão, né? Foi muito ruim, isso nunca tinha acontecido comigo, nunca tinha presenciado. E aí perguntando ao porteiro o que tinha acontecido, ele falou assim: mulher dessa tem que apanhar mesmo para ver se aprende. Então, assim, a gente, se diante de todas essas políticas públicas, essas convenções, inúmeras convenções que a gente teve ao longo da história, inúmeros projetos de lei, né? Se ainda, a gente ainda precisa não, se a gente ainda ouve isso, porque ninguém merece ouvir isso, se a gente ainda É, ouve isso, né? É um processo de construção que a gente tem, assim, que lutar muito, a gente tem que desconstruir muito. É por isso que eu falo no Dia das Mulheres, o maior presente que você pode dar a uma mulher é se desconstruir em relação a essas questões, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela foi fundamental, ela é considerada uma das melhores leis do mundo pela ONU, porque foi a partir da Lei Maria da Penha que considera-se outras violências, né? Não só a física, a uhum, psicológica, enfim, todas essas violências contra a mulher que a gente tem hoje. E, e a Lei Maria da Penha ela vem após a Convenção de Belém do Pará, né, que foi um evento muito importante também na história dos direitos das mulheres, e sim, coloca a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, de fato, né? E que Estado e sociedade têm que estar envolvido nisso. E aí existe uma discussão muito interessante que não adianta você criar todas essas leis, não adianta você dar 30% de cota para as mulheres no parlamento, não adianta. Se quem está entrando ali, primeiro que a questão de colocar a cota de 30% dos partidos para mulher, sendo que não é certeza, não é garantido que 30% das mulheres vão ser eleitas. Às vezes a gente tem 8%, 10%, a gente não chega nem próximo aos 30%, desculpa, de mulheres eleitas. Então, a gente precisa dessa representatividade, né? sim. Não é só ter uma mulher na Câmara, não é só ter uma mulher no Senado, é ter uma mulher na Câmara que está lutando
pelos direitos, né, pelo fim da violência de gênero, pelo fim de todas essas violências que a Lei Maria da Penha contempla como violência contra a mulher. Caso contrário, a gente só vai estar mantendo o status mesmo, né? Então, mais importante do que eleger mulheres e, enfim, propor medidas é ter certeza de que elas vão ser executadas e de que essas medidas vão continuar sendo tomadas, né, e elaboradas e pensadas. Sim. Não adianta só ter a mulher lá, também ela tem que lutar É, também pelas pautas também das mulheres, né? Não exato. fazer que nem a nossa mulher na política, né, a senhorita Damares, que só preenche lá o É um espaço exemplo claríssimo. e tá É, lá, e o dinheiro circulando, sabe lá para onde, não teve nada, nada é um de incremento. retrocesso sem tamanho isso, sabe? E representatividade, colocar por colocar uma mulher lá, colocar uma Damares da vida, nós estamos. É, colocar uma contra o outro não vai fazer diferença nenhuma. É, É, eu também, eu já presenciei também violência e eu tive que, né, liguei para a a polícia. gente é uma coisa que te deixa paralisado, né? Assim, É, é, uma mulher denunciando violência contra outra mulher te deixa mais paralisada ainda, porque, enfim, você corre o risco do policial não acreditar, de achar que você merecia. Então, assim, diante de todas essas situações que ainda insistem em acontecer, que a gente segue, né, criando leis e, enfim, diversas formas para combater essa violência. E, enfim, a gente está falando do país, o quinto país que mais mata mulheres no mundo, né? Então, assim, toda medida, desculpa, ainda é pouca. verdade. Então, temos que sempre, né, ou não só os homens, como mulheres também, atuantes É, na sociedade, se vê alguma coisa, fazer ali, sim. né, ligar disco de denúncia. É, Mas foi eu tão acho rápido. esse espaço, né, o Dia da Mulher, eu acho esse espaço muito importante justamente para a gente poder construir esse tipo de informação, divulgar esse tipo de informação, porque algumas pessoas simplesmente estão imersas na ignorância, né? Não sabem, assim, o que que acontece e tem que se pensar nisso. Tornar isso democrático é muito importante. Sim, verdade. Também, né, em decorrência do que a gente anda passando, né, anda tudo voltando, regredindo as coisas, É um absurdo sem deteriorando. tamanho. É, eu, felizmente, eu concluí. Você tem alguma questão, alguma coisa? Hoje parece que Ah, tivemos poucas pessoas. se alguém tiver alguma pergunta, eu estou passando a minha colinha aqui, porque eu realmente poderia falar disso sobre, Se tiver enfim, perguntas a aí, noite inteira. se tiver perguntas, fique à vontade. E a gente tem falado muito ultimamente, né, sobre o empoderamento feminino, e eu tinha até colocado isso aqui para falar, e é interessante a gente ver que a questão do empoderamento, ele já é uma pauta do desenvolvimento sustentável, né? Ele já é reconhecido como fundamental Hum, do como desenvolvimento sustentável a nível global. sim, Então, aí a gente discute muito sobre essa questão do empoderamento e da autonomia, né? Porque a gente se reconhecer como mulheres empoderadas, pouco adianta se a gente não tem autonomia de exercer nossos direitos, né? Então, a gente precisa sempre insistir nesse apoio jurídico, legislativo, para a gente seguir, né? Reivindicando nossos espaços, empoderando não só mulheres, meninas, crianças. E eu poderia começar com essa frase, mas eu vou terminar com ela, que é a famosíssima: não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. Então, o que bom. processo de construção do ser mulher, ele é isso mesmo, é um processo. Sim, é importante. Porque hoje em dia as pessoas, por mais que exista ainda informação, ainda as pessoas ainda têm dificuldade, mas as mulheres também podem buscar
anda dando aula relacionada à Constituição, não que tenha a ver, mas Oi? é Desculpa, não ouvi. relacionado. Eu vejo que você anda dando aula sobre a Constituição, Ai, ressaltando a nossa, foi muito Constituição. legal esse episódio, cara. Foi sensacional. Eu adoro contar sobre ele porque é com uma turma de crianças, né? De sexto ano, então eu tô falando ali com crianças de 11, 12 anos. E aí foi numa aula de fontes históricas, né? E aí eu achei fita cassete, fotografia, coisas que não fazem parte mesmo do cotidiano delas para explicar o conceito de fontes. E eu achei um livrinho da Constituição, um exemplar pequenininho assim, e perguntei, falei, vocês conhecem esse livro, né? E aí, Hum, obviamente, eles não conheciam, mas... E aí usei, né, esse link da fonte para falar que é um documento que estabelece os nossos direitos, né? Tudo que podemos fazer, tudo que temos direito, nossos 5 direitos básicos, tal como nossos deveres enquanto cidadãos, né? Contextualizei um pouco, falei que aquilo veio como desdobramento de um período onde nós tivemos os nossos direitos suspensos, né? Enfim, hum, expliquei um pouco, até porque aprofundar muito nesse tema ainda não dá. Eu acho que a cabecinha dele ainda está muito crua nesse sentido, mas falar disso, por exemplo, num pré-vestibular deve ser interessantíssimo. Dá para levantar, enfim, debates e debates, né? E sim. também no Dia das Mulheres eu falei, né, sobre, claro, sempre tem a pergunta, por que que não existe o Dia do Homem? E pude falar, né, não é um dia da mulher, é um dia de reconhecimento de lutas e direitos. Sim. Enfim, muito interessante isso. É, a Jéssica. Não é a Jéssica, não. É Podos. Espera, cheguei. Fez uma pergunta. Eu não sei se é uma pergunta necessariamente, mas fico me questionando por que de muitas mulheres, principalmente mulheres, diminuírem as causas sociais dizendo que é mimimi. Eu também me questiono muito. Eu acho que se a gente tivesse a resposta dessa pergunta, a gente, sei lá, poderia estar vivendo naquele vale encantado mesmo, né? Que as pessoas acharam que a gente ia viver quando tirassem o PT e que a gente não tá nem um pouco perto desse vale encantado. Mas assim, brincadeiras à parte, é sobre essa construção do machismo mesmo na sociedade. Ele está enraizado, né? Não é? O machismo está enraizado nas mulheres, o machismo está enraizado nos homens, nas crianças. Então, por mais que a gente se desconstrua, a gente ainda não chegou num nível de elevação total, né? Então as gerações carregam esses traços do machismo, né? E aí quando surgem essas demandas que a gente falou, demandas específicas e tudo, algumas mulheres vão achar que já chegaram no nirvana dos direitos, que não precisa conquistar mais nada, mas quando esses direitos são conquistados, elas são beneficiadas também, né? Hum, Então, a explicação disso mesmo é realmente o machismo que ele é enraizado. E é complicado a gente falar disso, né? Ficou complicado, porque quando a gente vai falar, fala assim, olha, a gente, a nossa sociedade, ela foi moldada no machismo, então você pode não estar enxergando, mas ele está em você mulher também. Ah, não, isso é sim. mimimi, não sei o quê. Então, assim, é um processo histórico, é político, é social e de paciência também. E virtual também, né? Que hoje em dia É, a questão virtual também anda julgando e sendo, digamos, uma lei, né? Um júri, né? é, Tem essa sim, questão também. é. E muitas vezes as pessoas falam, ah, tudo é mimimi porque porque que tem que correr atrás, porque que tem que julgar. Antes não era assim, hoje em dia está diferente. É assim, hoje as coisas estão realmente Uhum. diferentes. E ainda bem que estão diferentes, ainda bem que as coisas mudam. As pessoas passam cada vez mais a ficar mais esclarecidas e buscar seus direitos, suas formas, enfim, né, É seus uma coisa que movimentos. também não tem muito a ver, não, mas eu falo, gente, você quer matar um historiador, é você falar para ele assim, não, porque tal época era muito melhor, né? Principalmente se você estiver falando para uma historiadora, né? Que essa construção dos direitos das mulheres ali foi feita ao longo dos anos, e assim, não, porque geralmente as pessoas falam de estética, né? Ah, porque era mais bonito isso, era mais bonito aquilo. Eu falo, gente.
Por mais que a gente esteja num momento ruim e tal, a gente fala, porque nos anos 50, 60, 70 era tudo muito melhor. Não era, né? Toda sociedade tem seus problemas, toda sociedade tem suas demandas. Enfim, eu acho até meio perigoso a gente reforçar esse discurso de que no passado era melhor, que a gente acaba caindo aí em apologias a golpes militares, né? Como está acontecendo agora, essa regressão sem tamanho. Sim, e cada época tem seus prós e contras, né? Sim, Assim, é uma questão de progredir, de melhorar cada vez mais. Então, às sim, vezes, com certeza. não tô gost... a pessoa acha a questão da mudança de certas modernidades, não estou gostando disso, então era melhor lá atrás, né? E então, por É, aí. e tem que se considerar o que que essa conservação de valores traz de fato, né? É só um apelo conservador mesmo ou aquilo trazia algo de bom, né? Esses valores conservadores, assim, o que que isso trazia de fato de bom, né? Tem muito apelo a essa questão da família, né? Porque as famílias eram unidas. Mas sobre que estrutura, né? Às Uhum. vezes a mulher não tinha escolha, mantinha o casamento porque não tinha perspectiva de vida, tinha filho sem querer ter filho, aí o casamento durava realmente, mas por quê, né? Pode durar, ele podia durar por amor, claro, obviamente, porque as pessoas eram almas gêmeas, porque se encontraram para sempre. Mas a gente tem também o contraponto, né? Dos casamentos durarem, porque para a mulher, por exemplo, não tinha outra opção, né? Não tinha, enfim, maneiras de independência econômica, financeira, de trabalho e tal. É, E também estava preso também a leis, né? Que sim, antigamente a sim. questão do divórcio era terrível, né? Uma mulher se divorciar Exato, ficava marcada. exatamente. E quando surgiu o divórcio, né? Porque nem tinha. Sim, Nem sempre foi um direito, né? é Então, verdade. são todas essas. O que que esse apelo ao que estava antes traz de fato, senão um saudosismo. É. Tem um fã seu aí, ó, melhor professora do mundo, quem é Khan, José, dois alunos. Gente, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Fique à vontade. Daqui a pouco a gente dá um encerramento. Entraram muito aluno seu? Sabe que eu nem vi, que eu fiquei falando, falando, mas eu acho que não. Essa hora, com certeza, eles não estão pensando em assistir live, não. É, hoje o pessoal está mais contido, né? Fim de semana, É. mais durante a semana. É, pois tá bom. Maria Clara, agradeço muito por sua presença. Desculpa aí qualquer coisa, pelos contratempos. Eu que E, agradeço, Bruno, foi ótimo, apesar desses contratempos mesmo, que nem eu falei, é um tema que eu adoro falar. Eu poderia gastar as 4 horas do Instagram aqui falando, mas obrigada por abrir esse espaço, né, dessa conversa que é tão importante. Espero que essa conversa tenha mudado um pouquinho a vida de alguém aí, né, que alguém tenha conhecido alguma coisa que não sabia, enfim, coisas que são muito construtivas no na nossa formação política. sim, sim, é sempre importante frisar, né? Mesmo que não seja exatamente como, né, tem que ser, na data específica e tudo mais, mas É, claro, bom, é sempre, sempre, é sempre hora de falar sobre os direitos das mulheres, né? espero também, né, que a gente possa fazer outras, né, outras lives, né, Com certeza, sobre as mesmas pautas. com Tá bem, então. certeza. Obrigada a todo mundo que veio, alguns amigos Gra- meus que eu vi que estavam aqui, que eu enchi o saco deles o tempo inteiro para assistir. também enchi de alguns. É. Pois tá, mãe. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Maria Clara. Uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.